Havia um movimento aí desde 64 e foi evoluindo em 66, dir-se-ia que seria inaugurado o Autódromo Internacional de Pinhais. Tinha sido apresentado no Automóvel Clube do Paraná para a imprensa uma maquete do autódromo já localizado ali onde está o Autódromo de Pinhais, mas a verdade é que se tentava fazer um plano de autossustentabilidade. Seria assim, a obra se faria com recursos vindo da venda de cadeiras e camarotes, como se construíam estádios naquela época. A partir da inauguração, teoricamente, o empreendimento se rentabilizaria, né? Mas não foi o que aconteceu. Com o avançar do orçamento, os idealizadores viram que eles tinham mais credores do que investidores. E abandonaram esse projeto. O primeiro grupo abandonou. Vamos falar assim grosseiramente, o Autódromo de Curitiba foi construído em cima de um charco. Então não tinha custo. Todo o material que era colocado lá, ele afundava. E isso desesperou esses investidores e eles foram embora. Eu acho que foi muito mais em função de uma crise momentânea, crise financeira do país, como sempre, infelizmente, nós temos, e que deixou de ser um atrativo de investimento. E aqui eu queria fazer uma homenagem para o Flávio Chagas. Esse sim foi um precursor do automobilismo no Paraná. Quer dizer, com muito sacrifício, com instalações precárias na época, mas com muito amor no coração pelo automobilismo paranaense. Esse empreendimento acabou ficando na mão do maior credor, que era o empreiteiro, chamado Flávio Chagas Lima. Aí é que entra esse nome na história do automobilismo do Paraná. Flávio Chagas Lima tinha uma empreiteira, estava instalado na propriedade, pelos seus créditos, recebeu uma parte do imóvel. Como estava na posse, ele foi levando como podia o empreendimento. Quando eu soube que o Flávio das Chagas Lima estava com o empreendimento de construir um autódromo em Curitiba, aí como eu trabalhava na Gazeta do Povo, fiz amizade com o Flávio, porque o Flávio tinha uma empresa de terraplenagem e, por incrível que pareça, ele nunca teve um carro de corrida, nunca pilotou um carro de corrida, não era engenheiro. Um fato curioso, ele construiu uma pista sem nunca ter participado de uma corrida. E aí eu comecei a acompanhar, e ele com as próprias máquinas, tratores dele, começou a escavar a pista, onde seria a pista no terreno de propriedade dele, lá em Pinhais, onde é até hoje o autódromo. Cada 2, 3 meses eu convencia o chefe da redação que seria bacana fazer uma reportagem sobre o novo autódromo de Curitiba, e eu ia lá. E uma vez cheguei lá, o próprio Flávio estava na boleia de um baita de um trator de escavadeira, um calor desgranado, e paramos a Kombi da Gazeta do Povo, eu e o fotógrafo, acho que era o Borges, e ele desceu de manga arregaçada, assim, suado para atender, que ele era um cara muito atencioso. E daí eu falei brincando, pô, eu não sabia que você dirigia até trator. Daí ele limpou as mãos, fez o desgraxa, tudo. Eu disse, pois é, e a minha profissão é dentista. A paixão que ele tinha, como eu disse, ele não era piloto, nunca teve carro de corrida, nunca nem de copiloto, nunca participou, mas ele era apaixonado por corridas de carro e fez um sacrifício imenso. Não era um cidadão milionário, abriu mão de uma área lá de alguns alqueires, que hoje vale uma fábula, hoje em 2015, para construir um autódromo. E, por incrível que pareça, depois o autódromo foi inaugurado. No início, se não me engano, deram o nome de Paulo Pimentel, só veja. Depois deram o nome para o autódromo de Raul Boésio, só veja. E o nome do Flávio Chagas Lima, uma plaquinha lá, num canto lá, um cara que abriu mão de uma área daquela, construiu com o próprio maquinário dele, mas é Brasil, né? Que nós, infelizmente, nós estamos num país onde não há uma tradição, assim, uma valorização das pessoas que merecem, né? Na verdade, ele é chamado de Circuito
Raul Boesio. Era um compromisso do Flávio Chagas com o próprio Raul Boesio, que sempre foi o incentivador do automobilismo, mas, na verdade, quando nós assumimos o autódromo, ele passou a denominar-se em 95 Autódromo Internacional de Curitiba. A primeira corrida realizada ali, em 1967, foi meu pai que ganhou. Na moto velocidade. Moto velocidade. O Autódromo de Pinhais, que até então se chamava Autódromo de Pinhais, ele teve diversas inaugurações. A inauguração do circuito do anel, simplesmente o anel externo foi concluído, mas não era totalmente terra e ensaibrado e tal, mas ele fez correr lá umas 3, 4 provinhas, levou o público, fez gincana, ele fazia de tudo para tudo acontecer. Eu me lembro que estava o Barranco, estava o Afonso Ebers, estava o Bruno Castilho. Então esse troféu eu ganhei na Força Livre, na inauguração do Autódromo de Pinhais, e graças a Deus está aqui comigo o bichinho do coração. O Autódromo fez diversas promoções, a maioria delas tinha um fundo beneficente. Isso era uma outra característica dessa época da administração do Flávio Chagas Lima. Festival de Asas e Rodas, para você ter uma ideia, os aviões pousaram na reta do autódromo. Aviões pequenos, né? Paulistinha. Naquela época não existia o ultraleve, mas existia uma coisa mais maluca que o ultraleve que se chamava autogiro. O autogiro era nada mais ou menos que uma cadeira, o sujeito sentava aqui e tinha uma hélice ou asa, como chamam os donos do helicóptero, uma asa rotativa, né? Era um micro helicóptero. Teve show disso, teve paraquedismo, teve tudo, e corrida de automóvel. Nesse dia teve corrida de força livre, corrida de estreante, corrida do batom, corrida de todo tipo, e inclusive num pedaço que hoje está o paddock, onde hoje está o paddock no autódromo, era um tremendo charco. Fizeram uma pista lá para buggy. Buggy era uma novidade. Buggy tinha 5 ou 6 em Curitiba. Fizeram uma prova para buggies e para jeeps. Quem ganhou a prova foi o Dado Andrade, que depois ia ser campeão brasileiro de Stock Car. Então, o primeiro autódromo inaugurou um anel, com essas corridas aí pro forma, corrida do batom, pilotado, as mulheres pilotando. Depois a Transparaná, quando aconteceu a equipe Transparaná, o Flávio nos fez derrogado. Um dia organizou uma provinha de estreantes e uma outra prova para que a Transparaná se apresentasse lá. Então ela veio com 3 berlinetas, 3 Gordini e tal. Era um sucesso. E isso movimentava, levava público e criava a ideia de que nós tínhamos um autódromo. Depois, em 1967, teve uma corrida memorável. Essa eu fiz a cronometragem, me lembro bem, que o termo era do produto que foi colocado sobre a terra, era lama asfáltica. A tal da lama asfáltica tinha sido colocada sobre a terra, então dava uma pintura. Isso é antipó. Então era um antipó que tinha sido passado lá e vieram. Foi a primeira vez que veio uma Alfa Romeo GTA correr em Curitiba. Veio o Emílio Zambello com uma Alfa Romeo. A maioria dos pilotos aqui de Curitiba estava presente. Mas o que aconteceu? Com a aumentada a prova, o calor provocado pelo atrito dos pneus sobre aquela lama asfáltica começou a soltar em alguns lugares. Soltava e levantava e a brita virava um projétil e vinha aquilo para cima. Foi um festival de vidro quebrado impressionante. Inclusive era meio assustador que todo mundo ficava do lado assim. Não tinha guarda-reio, não tinha separação de público, não tinha nada. O carro rodava, quem tirava era o público mesmo. Ia lá para jogar para dentro da pista de novo. Não era muito diferente do que é hoje, no caso. Né? Eu não sei como que não aconteceu tanto acidente naquela época, tá? Porque realmente era muito amador tudo.
né? Eu rodava o carro, já pegava, colocava, descapotava, mas era público mesmo. A partir de 67, e daí com um asfalto de verdade sendo aplicado sobre a pista do autódromo, o autódromo virou um centro. Tinha 4 ou 5 corridas por ano. No meio desse sucesso todo, houve uma confusão que eu não sei precisar exatamente como nasceu e como cresceu, eu só sei como resultou. Que o Flávio Chagas Lima meteu o cadeado no portão do autódromo. O autódromo era particular, lá não tinha mais corrida. Fechou e não permitia e tal. E ficou de 75 a 13 anos, então, 88. Ficou fechado. O fechamento do autódromo deu-se, acho eu, por problemas financeiros e econômicos. Na época nós estávamos em pleno vigor a dinastia dos militares. Então, os recursos para esse tipo de investimento eram precários e eu acredito que ele pensou nisso e contou com a valorização do imóvel em si, que hoje está provado que foi um investimento muito bem feito por ele na época e complementando com o nosso investimento, porque a área ficou muito próxima de Curitiba e é uma área que na região 560 mil metros quadrados não é comum. Né? O que segurou o automobilismo na cidade de Curitiba foi o Kart Clube do Paraná. Uma parte bem emocionante do nosso convívio do automobilismo foi que meu pai ganhou a inauguração na terra e a inauguração do autódromo de Piraquara, que é Curitiba no caso, na época, ele ganhou também no asfalto. Então, as duas inaugurações. E daí, depois de uns certos anos, o autódromo ficou fechado. Aí, depois de alguns anos, o governo, se não me engano, foi do governo do Álvaro Dias, ou qual foi o governo que tentaram revitalizar o autódromo. Foi feita uma parceria privada com o governo, tá, e foi feita uma reinauguração. E nessa reinauguração, ela ia ser reinaugurada com uma corrida de Opala, onde eu correria, e com a Stock Car, que seria o evento principal. Então, aí foi comentado que eu teria a chance de ser da família do que ia ganhar pela terceira vez a inauguração do autódromo. Sendo que meu pai ganhou na terra e depois na primeira corrida do asfalto. E eu ganharia a reinauguração no asfalto. E por sorte foi o que aconteceu. Então foi uma emoção bem grande na época, foi uma alegria tremenda. Daí, como quem diz assim, tá no sangue reinaugurar o autódromo. Então essa foi uma história bem bacana. Eu tenho muitas saudades e lembrança dessas provas de longa duração que aconteciam no nosso estado, em que a cidade parece que vivia o automobilismo. Na quarta-feira, na terça-feira ninguém falava nada a não ser automobilismo. Na quinta-feira a gente ia treinar. À noite, a prova de 12 horas de Curitiba tinha treinos à noite. Você treinava na quinta de noite, na sexta de noite. Você via um público muito grande dentro dos autódromos, né? Todo mundo comentava aquilo, todo mundo vivia aquilo. Então, é um momento assim que eu me alegro em dizer que eu participei, porque a gente não vê mais isso hoje, né? Foi, se não me engano, em 94 que nós ficamos sócios do autódromo. Eram sócios o Flávio Chagas, o Fortunato Guedes e nós. Depois, com o passar do tempo, nós entramos com 20% na época. Depois, posteriormente, depois da reforma e tudo mais, nós passamos a ter 50% do autódromo. Hoje é 50% nosso e 50% do Fortunato. Quando nós fizemos o acordo com o Flávio e com o Fortunato, de recuperação do autódromo, ele estava realmente fechado. E nós ficamos, eu acredito que, se a memória não falha, 1 ano e meio para fazer a reforma. Então, nesse período, o autódromo ficou fechado. Que sirva como uma crítica construtiva
mas eu acho que faltou um espaço no nosso principal autódromo de Curitiba para esse tipo de público, aquele que quer ficar com o pé no chão, montar a sua barraca e colocar o seu guarda-sol. E quando Curitiba passou pela reestruturação e que se criou arquibancadas e arquibancadas e arquibancadas, você induziu o teu público a sair do concreto que ele trabalha a semana inteira para uma arquibancada de concreto no final de semana. Para quem é apaixonado, aficionado por automobilismo, quando eu quero assistir uma prova, eu vou e assisto. Mas a gente entende que precisaria ter a volta da família para o autódromo. E aí nós estamos falando de crianças de diversas idades, nós estamos falando da esposa, que muitas vezes não gosta do automobilismo, mas vai para acompanhar o marido. E realmente para passar o dia inteiro dentro de um autódromo, sentado numa arquibancada de concreto, não é agradável. Porque como Curitiba cresceu muito, a cidade é muito grande, você acaba competindo contra shopping, contra parque, contra bares, contra restaurantes. E essa diversidade de opções que a gente tem, teatro, cinema e tudo mais, a praia que tem a sua localização perto. Acho que é uma concorrência muito grande. Precisaria sim aí de um incentivo maior em termos de mídia, né? Em termos de divulgação e de atrativos para esse evento. Na época que nós fizemos a reforma, o automobilismo estava numa fase melhor que atualmente. Então, foi pensando também no retorno de investimento e, principalmente, favorecendo o automobilismo brasileiro. Não sei se vocês sabem, nós somos filiados a uma instituição externa e considerado como um dos melhores autódromos do Brasil. Cada piloto tem um piloto. Tem gente que gosta de chegar lá só com capacete, com macacão, sentar, andar, vai embora e não quer mais saber, né? A gente gosta de estar desde quinta-feira à tarde ou à noite lá no autódromo, ajuda a montar box, ajuda a descarregar os carros. O nosso começo foi assim, desmontando o carro aqui atrás de casa, quando a gente falou, e até hoje a gente gosta de fazer isso. A gente, claro, sem atrapalhar os preparadores, né? Mas a gente está sempre ajudando ou participando das atividades. Eu fui aí a última corrida do Paranaense, que foi a disputa. Fui na arquibancada, estava chovendo, estava bom de assistir e tal. E eu não estou... O que fiquei muito triste de ver é que na arquibancada, embora estava chovendo, infelizmente, mas não devia ter mais do que 20 pessoas assistindo. O resto fica tudo dentro do box. Então, infelizmente, eu não achei assim muita tristeza, tanta gente se dedicando, muito dinheiro, faltando uma promoção para o pessoal ir. Eu não sei se é falta de alguma coisa, mas é muita pouca gente no autódromo, não tinha ninguém praticamente assistindo, a não ser os boxes cheios, né? Então fiquei triste, assim, desanimador ver aquela arquibancada lá de 1 quilômetro com 4, 5 pessoas assistindo no final da reta. Fiquei bem triste. Qualquer autódromo, até o nosso aqui de Pinhais, você tinha um lugar onde a pessoa ia no sábado, fazia sua barraca, fazia seu churrasco, o pessoal passava o dia ali, todo mundo sabia quem estava correndo, era festa. Por isso que o Sul é muito forte, o gaúcho gosta muito disso. Os autódromos do Rio Grande do Sul permitem isso, que tem lugar de acampamento. Então, se você parar, se o teu carro de corrida quebrar na curva mais longe do box, dificilmente você vai vir a pé sem comer um churrasco ou tomar um chimarrão, ou o pessoal vai tirar fotografia com você, vai querer que você fique ali. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo muito cercado, por causa de segurança, muita regra, né? Mas é aquilo que movia muito a paixão do pessoal. O pessoal ia, ficava com a família, hoje em dia o ingresso é caro, mudou, são outros tempos. Não é querer, vamos dizer, malhar as instituições brasileiras. A CBA, as federações, são geridas de um modo muito mais político do que esportivo. Então o apoio é pequeno, eles são arrecadadores da atividade de automobilismo a nível Brasil e
oferece muito pouco de volta. Então, infelizmente, as instituições que nós conhecemos, CBAs da vida, ANAC, Anatel, ANEL, e aí são agências que deveriam fomentar as atividades de cada uma delas e são cabides de emprego. Então, os recursos são pagos e geridos de uma forma muito política e pouco prática.